Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais um livro sobre a mesa. Eu gosto de ser sempre sincero para com os ouvintes, hoje não exatamente sobre a mesa, porque está em cima, basicamente está em cima da minha perna. Não temos propriamente uma mesa aqui onde estamos a gravar, mas o que interessa é que temos o livro connosco e também o autor, o Sandro William Junqueira, e ele quem está comigo ao longo destes próximos minutos na Rádio Amália. Ele traz-nos o livro Quando as Girafas Baixam o Pescoço, é um romance com edição da Caminho. Sandro, muito obrigado por teres vindo. Primeiro dou-te as boas-vindas e antes de começarmos a falar sobre o livro, quero que te apresentes ao meu auditório. Nunca vieste à Rádio Amália e isto é da praxe, tens de te apresentar aos meus ouvintes. Já disseste o meu nome, É um princípio, não é? Sou o Sandro William Junqueira, sou escritor, portanto, sou um escritor publicado desde 2009, pela Caminho. Este é o meu quarto romance, depois também tenho 2 livros infantis-juvenis. E para além disso tenho uma relação muito próxima com o teatro, ou seja, já fui ator há muito tempo, mas depois decidi ficar como encenador e nos últimos anos tenho trabalhado mais com jovens, ensino de expressão dramática. E pronto, e outra das coisas que faço é percorro escolas e bibliotecas do país em encontros de promoção do livro e da leitura, tentar fazer um trabalho que acho que é fundamental, que é incutir os mais novos que os livros podem ser uma fonte de prazer. Como é que é esse trabalho? Que tipo de iniciativas são essas? Eu já tive uma série de projetos da minha autoria com músicos em que, aliás, que fizeram parte das itinerâncias na altura do IPLB e depois da DGLB, aliás, da DGLB e depois do IPLB, e percorríamos as bibliotecas do país. Portanto, no fundo é mostrar às pessoas e aos mais jovens que a literatura, ou que a poesia, ou que os livros não são uma coisa aborrecida nem chata, muito pelo contrário, que nos abrem a cabeça e aumentam o mundo, e pronto. E agora estou a trabalhar diretamente com portanto, eu apresentei este projeto à Leia, e a Leia, como tem livros que fazem parte das metas curriculares da disciplina de português, no primeiro e no segundo ciclo, portanto, criámos um projeto que é o Contar as Metas. Então eu vou às escolas fazer leituras dinâmicas, a minha leitura dos livros que fazem parte das metas curriculares, ou seja, como um auxiliar pedagógico também e como um gatilho para a leitura. Sandro, e a conclusões tens chegado? Tens, por vezes, o desinteresse dos jovens em relação à leitura é mais culpa do ensino, da forma como as coisas são apresentadas, ou a conclusões tens chegado? Ou dos próprios jovens? Tens chegado a alguma conclusão a esse nível? Ou uma mistura das duas coisas? Não, é uma mistura das duas coisas, mas acho que é uma responsabilidade muito grande ou seja, da abordagem, do ângulo com que os livros são dados. Ou seja, vivemos num mundo de grande velocidade e o problema é que a leitura é algo que contraria a velocidade do mundo. Ou seja, ler obriga-te a parar, a reduzir a velocidade, não é? Sim, e a concentrar, ou seja, a palavra concentrar vem com um centro, ou seja, não podes dispersar, tens que estar ali, não é? É isso, e é a velocidade que tu quiseres, não é a velocidade do mundo. E óbvio que com as novas tecnologias, os miúdos têm, através dos telemóveis, acessos à internet, e isso, de alguma forma, mesmo aqueles, eu acho que uma das razões pelas quais cada vez, ou as editoras se queixam que se vende menos livros, é também essa, porque mesmo pessoas que são leitores, ou costumavam ser leitores, e que liam, imagina, 10 livros por ano, passaram a ler muito menos. Porque agora vão no metro e carregam na aplicação do Facebook ou no Instagram, ou tiram uma fotografia, etc. E se calhar esse tempo eles dedicavam, ou seja, as pessoas têm menos tempo para dedicar à leitura. Na questão dos miúdos, e eu como fui aluno, eu lembro-me bem dessa experiência, eu odiava a disciplina de português. E pela forma como os livros são abordados e como os autores são abordados, e também da escolha dos livros. Acho que há
não sei, as pessoas que decidem isto do Ministério são pessoas que não conhecem o terreno, não conhecem o que se passa, não conhecem os miúdos. E há um desfazamento muito grande entre a realidade, ou o que é que os miúdos precisam, porque há obras que não faz sentido, há obras que só fazem sentido quando já tens uma maturidade como leitor e estás a obrigar uma criança. Eu lembro-me, eu sofri horrores quando fui obrigado a ler As Viagens da Minha Terra, porque naquela altura tu não tens a compreensão, não tens o conhecimento literário para poderes apreciar a obra. Ou seja, e há aqui esse desfazamento é terrível. E eu noto claramente que os miúdos afastam-se muito da leitura, porque as obras que são dadas em sala de aula e exploradas e não sei o quê, são obras que não conseguem fazer uma ligação entre eles e o mundo. Ou seja, não conseguem tocar nos miúdos. Ou seja, eles não sentem espera aí, está aqui uma aproximação com o meu mundo, ou com a minha vida, ou com as coisas que me rodeiam. E essa distância afasta os miúdos claramente da leitura. E não tens a sensação, Sandro, que também, ao mesmo tempo, a fasquia está a ficar cada vez mais baixa? Ou seja, um miúdo de 11, 12 anos é uma vitória já para os pais e até para os professores que ele esteja a ler um livro que há uns anos atrás era um livro para 7, 8 anos? Não, eu acho que isso na verdade não existe. Eu acho que esse decréscimo ou seja, quereres que... Eu não acho que os livros... Aliás, dou-te um exemplo disso. Há um livro que é dado no 6º ano, que é A Vida Mágica da Sementinha, do Álvares Redal. E é um livro dificílimo, com uma linguagem dificílima. Ou seja, é daqueles livros que a cada parágrafo tens que ir ao dicionário, porque os miúdos não sabem o que é quer dizer aquela palavra. Portanto, eu não acho que esse nível de exigência não está relacionado com isso. Isto é a minha opinião. O problema é, nos primeiros anos, os miúdos têm... ou seja, os livros estão sempre lá. O problema é, a partir do 5º, 6º ano, ou seja, dos 12 anos, à medida que eles vão avançando, vão perdendo... Ou seja, porque até aí os livros fazem muito parte do mesmo que as crianças não gostem, mas estão lá, os pais compram muitos livros, o trabalho em sala de aula é à roda também muito dos livros. A partir daí começa o problema, que eles começam-se a afastar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho um exemplo em casa, meu filho tem uma grande dificuldade, ele gosta de ler coisas muito específicas, ou novelas gráficas, ou etc., mas tem uma grande dificuldade e não foi porque não tenha, eu nunca o obriguei, mas tenho um exemplo em casa de alguém que é um leitor, e portanto não é fácil... Não é fácil, mas eu acho que era fundamental o Ministério, ou quem manda nisto, parar... fechar mesmo 6 meses, ir às escolas, falar com alunos, com pais, com professores, com toda a gente, ver o que é que se passa. E depois há um problema também grave, que é uma boa parte dos professores portugueses são pessoas que não leem. E isto é muito grave. Então, são pessoas que estão a dar aquela disciplina, que sabem que são aquelas obras e a partir daí não leem mais nada. E isto é muito grave. E é um problema difícil de ser mudado, infelizmente, mas que acontece. O Sandro William Junqueira é o meu convidado desta noite. Ele traz-nos o livro Quando as Girafas Baixam o Pescoço. Aproveitando aqui um bocadinho a boleia da conversa e só podemos conhecer o Sandro enquanto autor, provavelmente ou uma boa forma de conhecer-te enquanto autor é conhecendo-te enquanto leitor. E já que estamos a falar da leitura, como é que foi o teu percurso enquanto leitor? É curioso porque os meus pais nunca foram leitores. Portanto, ninguém na minha família para trás, pelo menos em 2 gerações, não há os meus avós não liam. Portanto, não há nada que me ligue aos livros. Não cresceste numa casa com livros? Não, cresci, mas eu vou explicar porquê. E eu sou filho único. E é engraçado essa história, acho eu, que os meus pais tinham uma estante, um móvel muito grande na sala. E claro, ter um móvel vazio na sala é uma coisa muito feia. Então, na altura, o Círculo de Leitores era a forma que os livros chegavam à casa das pessoas. Portanto, e então, os meus pais todos os dias recebiam a revista do Círculo de Leitores e encomendavam livros. E então, compuseram a estante com livros. Ora, eu, quando tinha 10, 11 anos, portanto, só havia 2 canais na televisão,
RTP1, RTP2 e RTP2 só abria da parte da tarde. Estavam a aparecer os primeiros computadores, os 48K, e eu não tinha acesso a isso. Ou seja, não havia distrações, e para além da rua... E então, o que é que eu podia fazer? Comecei a pegar nos livros e comecei... Lembras-te de alguns desses livros? Não, e há um momento que é mesmo um momento de viragem, e a partir daí eu senti, mesmo tendo 11 anos, percebi que era um momento decisivo para mim. Eu fiquei com varicela e fiquei de quarentena em casa, há 15 dias. Eu não podia ir à escola, não podia ir brincar com os amigos. Os meus pais trabalhavam os dois fora de casa e então eu passava o dia inteiro sozinho. E eu, então, peguei na Ilha Misteriosa do Júlio Verne, era uma obra em capa dura, 3 volumes, e durante esses 15 dias, quando os meus pais saíam de manhã, eu estava-me a ler, e só parava de ler quando ouvia a chave na fechadura da porta. Bom, como as pessoas sabem, a varicela é uma coisa que dá muita comichão. E o que é curioso é que os meus pais saíam, eu começava a ler e portanto, fechava o livro quando ouvia a chave, que a minha mãe vinha ao almoço, dar-me o almoço, e era só nessa altura que a comichão me assaltava. Ou seja, durante o tempo de leitura, durante o tempo em que estava com aquelas personagens a viver aquela aventura, eu não sentia comichão. E mesmo sendo muito jovem, muito novo, percebi que, isto dos livros tem qualquer coisa de mágica, e desde aí tornei-me um leitor. Se neste momento algum ouvinte tiver varicela, esperemos que não, ou algum outro tipo de urticária, fica aqui uma sugestão. Quando as girafas baixam o pescoço, é o romance do Sandro Williams Junqueira. Sandro, já vamos conversar um pouco mais. Antes disso, vamos ouvir a voz de António Zambujo. Comecemos com o tema Zorro. O meu amor, junto às vozes de António Zambujo e de Carminho, pertence ao disco Até Pensei Que Fosse Minha, o disco em que o António Zambujo se lançou ao desafio de interpretar temas de Chico Buarque. Hoje converso com o Sandro Williams Junqueira ainda não começámos a falar sobre o livro, mas vamos falar sobre o livro. Quando as girafas baixam o pescoço, é um romance. Sandro, como é que nasceu a ideia para este livro? Qual é que foi o gatilho? Eu há alguns anos atrás, escrevi um texto em que... Ou seja, era um texto que era passado num prédio e começaram a surgir algumas das personagens que estão no romance. Na altura, quando eu escrevi esse texto, intuí que poderia voltar a ele um dia e prosseguir, ou seja, avançar com aquela gente. E foi isso que aconteceu, ou seja, passados 4, 5 anos, decidi voltar a pegar no texto e escrever o romance que tens nas mãos. A ideia foi essa, surgiu-me porque eu sempre vivi, eu nunca vivi no campo, sempre vivi em cidade e sempre vivi em prédios. Portanto, sempre tive gente por cima, por baixo, do lado esquerdo, do lado direito. E é curioso que, não sei até que ponto, não sei se por os meus pais serem muito desejosos da sua privacidade, serem pessoas muito reservadas. A verdade é que os vizinhos e aquelas vidas sempre foram um mistério para mim, porque são pessoas que estão a viver muito próximas de mim. Ou seja, é só uma parede para meio a separar-me delas. Mas eu não conheço nada daquelas pessoas. Somos completamente... agora está-me a faltar a palavra. Estranhos, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, apesar dessas estranhas, e vivi durante muitos anos no mesmo prédio, os ruídos que saltam dessas vidas que vivem interferem com as nossas. Ou seja, e pronto, e não sei se foi por isso, mas é uma ideia que já foi muito usada na literatura, essa ideia do prédio, de várias personagens no mesmo edifício. Portanto, e então decidi avançar por aí. E o livro foi, mas o livro não é só isso. A base, a principal linha narrativa é essa dessas pessoas que habitam lá 19, mas depois há uma série de outras linhas narrativas que depois vão colidir com esta. E pronto, eu nunca penso muito no que vou escrever, a verdade é essa. Eu nunca tenho uma ideia clara do que é o livro. Sou assaltado por uma imagem, geralmente. É sempre uma imagem, um quadro mental, que me aparece e que persiste, e como não se recusa a ir embora, bom, então tenho de escrever isto. E depois vou atrás, frase a frase, palavra a palavra, e faço. Eu nunca sei muito bem o que é que vai acontecer. Portanto, a minha escrita é isto. Depois, quando sinto que o livro está terminado, tenho lá a matéria bruta, e sim, entra
a razão e vou tentar... Porque estás a dividir a escrita do livro basicamente em dois processos distintos. Sim. Há o momento da criação pura, em que aí, mesmo que apareçam coisas estranhas, mesmo que aparentemente na minha cabeça não façam sentido, eu deixo tudo. Isso é o primeiro momento. Depois é o momento que já tens ali a matéria, então sim, vais fazer o trabalho de escultura, de relojoeiro, então de montar e de perceber o que é que pode ficar, o que é que não pode ficar, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. E eu nisso sou muito quase doentio, porque eu corto muito. Ou seja, aliás, o Drummond de Andrade dizia escrever é cortar, eu concordo com ele. Acho que há muito bom livro que anda por aí, que seria muito melhor se tivesse sido cortado. E então esse trabalho depois de cortar é muito, muito duro, cansativo, exaustivo, e não dá tanto prazer como o momento em que estás puramente em que a matéria está a sair. Não é? Nesse trabalho de corte e até de montar as coisas no livro, por assim dizer, neste livro, particularmente, qual é que foi o desafio? Em termos de estruturar a narrativa, como é que o fizeste neste Quando as girafas baixam o pescoço? A questão são textos muito curtos, de uma forma geral são quase fragmentos que passam de personagem em personagem. Não é? O livro aparentemente não tem nenhuma... Narrativa. Sim, uma construção linear, mas foi muito... Ou seja, eu pensei muito na estrutura do livro. Apesar dele aparentar não ter uma estrutura, ele tem uma estrutura. E perdi muitas semanas a pensar em qual seria a estrutura, em ligar... porque aparentemente são coisas dispersas, mas à medida que tu vais avançando na história percebes, ok, isto faz sentido. Sim, isto colido com aquilo, ok, e então esse trabalho aparentemente não está à vista, ou por outra. O livro parece que mostra as costuras, ou seja, eu não estou aqui, as pessoas vão perceber que parece que é tudo feito, eu estou a mostrar os remendos e não sei o quê, mas por trás disso há um trabalho que foi feito termos das linhas narrativas e depois no final haver aqui uma coisa só, um objeto só. Consistente. Tem capítulos pequenos o livro. Agrada-te esta ideia de fragmento? Mesmo no caso de um romance? Eu onde me sinto mais ou seja, quem lê os meus romances anteriores sabe que essa é a minha forma de escrever. Eu não sou aquele narrador que faz parágrafos de 2 páginas ou seja, daquela narrativa muito linear em que o A vai para B, depois para C, depois para D. Ou seja, eu até por vezes contrario isso, essa linha quase cronológica dos acontecimentos. E é uma coisa que não é natural, eu não faço esforço, é aquilo que eu... Ou seja, eu estou a escrever os livros que gostava de ler. Na verdade é isso que se passa, que eu sou o meu primeiro leitor, portanto o que o escritor quer é escrever o livro que gostava de ler. E depois voltas ao livro, depois de publicares, regressas aos livros ou não? Este aqui é muito recente, mas noutros casos... Regresso uma vez ou outra, uma vez para perceber quais foram as gralhas que desta vez escaparam. Já encontraste aqui algumas? Já. Isso é inevitável. Depois, é claro que durante esta fase de promoção do livro, de entrevistas, ou que lês um certo, ou que tens que falar do livro, obviamente que não... Mas depois tento não voltar a ele. Não. Aliás, a minha grande alegria é quando termino o livro. E não sofro muito daquela coisa do luto. Fico mesmo contente porque aquele mundo que esteve dentro de mim durante aquele tempo todo já está cá fora e pronto, e agora é dos leitores, já não é meu. E eu respeito muito isso e acho que há uma personagem aqui que aparece que é o homem que gosta de livros, que está sempre a ler e tem problemas na relação sociais, na relação com a pessoa com quem vive. Por causa disso, é uma homenagem à leitura e à importância que os livros têm e de alguma forma aos escritores e aos livros, porque eu acho que nenhum escritor chega aqui sozinho. Até não escrevi sozinho. No fundo, a literatura é o glossar sempre do que está para trás. Ninguém chega aqui sozinho. Portanto, eu sou o acumulado de leituras e de escritores que li, né? E tento encontrar
com a minha experiência, com o meu olhar no mundo, a minha forma de expressar, mas ninguém está a criar nada de novo. Qual é o teu cadastro de leitura, assim, é claro que é longo, mas aquele que tu reconheces como grandes influências, basicamente? É muito variado, porque eu gosto de tudo. Primeiro apaixonei-me violentamente pela poesia. Aliás, eu tive o sonho de ser poeta. Gostava de escrever poesia. Tentei durante algum tempo, mas depois fracassei. Era um poeta muito mau, medíocre. E depois... Mas o que é curioso é que, ainda assim, na tua escrita, há uma importância pela frase, pela unidade da frase, que é muito parecida com a importância que na poesia é dada ao verso, não é? Sim. Cada frase vale por ela própria em muitos momentos do livro. Sim, há quem diga que a minha prosa é lírica e que tem, ou seja, mas é interferência se calhar da minha herança da poesia ou de procurar a beleza e de procurar que a frase diga alguma coisa, que a frase tenha lá tudo, o máximo de informação numa frase, o máximo de coisas numa frase. E pronto, e depois experimentei o conto, a narrativa curta, o conto, que é das coisas mais difíceis de fazer, até que depois encontrei, ou seja, destas tentativas e erros, encontrei aqui um terreno literário que é o meu. E acho que essa é a minha maior alegria, porque os leitores que tenho e da crítica, o que me parece é que já... percebe-se claramente que isto é um livro, isto é sem dúvida, sem ler na capa, isto é um livro do Sandro William Junqueira, ou seja, consegui criar um território ficcional e um trabalho na linguagem que me identifica. Isso deixa-me muito feliz. Sandro William Junqueira, ele é fã de Camané, e por isso vamos ouvir o Camané com 2 temas. Primeiro, Lume, um dos temas incluído no disco do Camané, Infinito Presente, de 2015, e depois vamos também ouvir um dos temas incluído no mais recente disco do Camané, Camané Canta Marceneiro. Foi assim. Um fio de terra. À janela da marquise, o velho acende o cigarro. Observa as gaivotas aprumadas que sustentam o peso da grua. Gaivotas que praguejam ao sol ao mesmo tempo que dejetam para cima de automóveis bem estacionados. Pintam de branco as cores metalizadas, os passeios, o alcatrão. O velho bate o indicador na boca acesa. A cinza cai sobre o canteiro de rosas. No canteiro, uma rosa para receber. A rosa é um fio de terra que se levanta. Um dos textos, uma das partes deste livro do Sandro William Junqueira chama-se Quando as girafas baixam o pescoço. Já lá vamos ao título. Hoje converso com o autor, o Sandro. Há pouco falavas-me dessa ideia de prédio, que é uma ideia que está presente neste livro, desse teu fascínio pelas pessoas que vivem no mesmo prédio e que muitas vezes são estranhas umas das outras. Neste livro também, as personagens são muitas vezes surdas, não se ouvem, ou só ouvem aquilo que vem das paredes e não procuram conhecer o outro. Para já dizer que é gente muito banal, não é gente extraordinária, aqui não há heróis, é gente a viver as suas vidinhas. São pessoas que, por circunstâncias diferentes, estão num momento de pausa, num intervalo quase que suspensas, ou seja, não estão a contrariar a voragem do mundo e a velocidade do mundo. São pessoas que foram, por uma razão ou por outra, obrigadas a parar e sendo obrigadas a parar, foram obrigadas a olhar para dentro, a mergulhar dentro de si próprias. E quando temos esse tempo para estarmos só connosco, começam a vir coisas do fundo, os fantasmas, as perguntas, a questão do enigma. E então estas personagens são quase escravas de um destino que não conseguem escapar, não é? E sentem quase uma vertigem, estão no fio da navalha, ali qualquer coisa que está muito prestes a acontecer. E o que é curioso é que, apesar dessa proximidade, como estavas a dizer, tirando uma ou outra pulsão, são personagens que não comunicam entre si. Portanto, o prédio todo há uma solidão que grita, é uma solidão que faz muito barulho, porque aquelas pessoas estão todas muito, muito sós. E, para além disso, no fundo, o resumo é esse,
em termos da história da humanidade, nunca fomos tantos, em termos de número, e nunca vivemos tão próximos uns dos outros em termos de centímetros, ou seja, a mesma parcela de metros quadrados consegues pôr ali não sei quantas vidas e não sei quantas pessoas, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão sozinhos. E não sei se tens a mesma ideia que eu, mas parece que quanto mais nos aproximamos em termos físicos, no sentido em que apenas uma parede separa duas casas diferentes, parece que há mais afastamento entre as pessoas, ao ponto de hoje em dia, na mesma casa, em certas famílias, as próprias tecnologias afastarem, ou não, mas agora pensando mais no momento presente e nas alterações que as novas tecnologias acabaram por influenciar a vida das pessoas, não é? E de facto, na mesma família, claro que famílias que comunicam mal entre os membros, comunicam mal entre si, sempre houve. Mas esta questão das tecnologias, a forma como uma tecnologia consegue afastar as pessoas à mesa, é uma questão nova, não é? E é mais um motivo de afastamento. Isso é evidente. Tu vais jantar fora e tu percebes que consegues ver famílias inteiras sentadas à mesma mesa e todas elas com um aparelho na mão a fazer sabe-se lá o quê. Portanto, realmente é um risco. Mas eu acho que aí não podemos... Ou seja, eu não sou contra o avanço, muito pelo contrário, os avanços tecnológicos. Acho que temos é que ter uma certa parcimónia, uma consciência de como é que podemos usar essas coisas em benefício nosso, da vida. Ou seja, é sempre um pau de dois gumes, porque tem coisas muito boas e tem coisas muito más. É como tudo, não é? Mas sim, eu acho que as novas tecnologias, de alguma forma, por um lado, afastam mais as pessoas umas das outras, mas por outro, aquelas pessoas que, por vezes, se encontram muito sozinhas, têm ferramentas que permitem iludir. Ou seja, no sentido eu tenho muitos amigos no Facebook. Eu sempre tenho alguma coisa para dizer, vou e escrevo, e alguém põe um like, ou alguém diz, responde. Mas será que verdadeiramente é isso? Acho que há um pouco de ilusão nisto, não é? da comunicação. Mas é óbvio que quando tens realmente amigos verdadeiros e que podes comunicar com eles através do Facebook, isso é uma ferramenta extraordinária. E a velocidade com que a informação corre no mundo, com que... A sério, eu acho que isto entramos num momento histórico que ainda não percebemos muito bem onde é que vai terminar, mas é uma avalanche, porque já não conseguimos travar. Ou seja, a velocidade é tanta... e as pessoas não conseguem parar. É isso. As pessoas não conseguem parar elas próprias. E contrariar um pouco isso que está à volta. E muitas vezes acho que era necessário esse afastamento desta voragem, desta vertigem toda, para, vamos parar um bocado, ficar aqui, perceber o que é que está dentro de mim, olhar para dentro e depois olhar para o mundo. Ou seja, afastar-nos um bocado disso. Acho que era importante. E quando as girafas baixam o pescoço, Sandro? Qual é que é a razão deste título? Há uma ligação com o mundo, com a natureza, não é? com o lado selvagem, de instintos, de impulsos, de instinto de sobrevivência. Aliás, no livro todo há uma relação clara sempre... há uma série de animais que surgem, que aparecem, que são... Ou seja, há um momento em que se conta a história de uma abelha que entrou no nariz de uma personagem. Há um chimpanzé que interfere, ou seja, a natureza... O que eu queria dizer antes de explicar isto da relação das personagens com os animais é... Nós, como espécie, afastámos-nos da natureza, não é? Por evolução, por medo também, porque a natureza é imprevisibilidade, e nós não gostamos da imprevisibilidade, e por uma necessidade de controle, ou seja, controlar a natureza sempre foi o desejo do homem. E pusemos betão e cimento em cima da natureza a tapar. Portanto, para calar a natureza, para afastar a natureza. Mas a natureza nunca sai de nós. E estas personagens
ou seja, e há estes impulsos, há essas tensões, e há este instinto de sobrevivência está latente no livro todo. E depois há essa relação, por exemplo, entre a grua e a girafa, a grua que está lá do prédio, entre os salmões, a história dos salmões, e entre o velho que habita o prédio, entre a mulher gorda e o elefante. Ou seja, há uma série de ligações entre os animais. E até esse que eu estava a dizer há pouco, há um chimpanzé que entra dentro do Lote 19 e interfere com a vida daquelas pessoas. Portanto, há uma ligação, uma analogia muito clara entre a natureza bruta e a civilização, o mundo urbano onde nós vivemos. Sandro William Junqueira, convidado esta noite das Madragoas. Sandro, queres acrescentar mais alguma coisa? Que se tiverem curiosidade, que leiam isso. Acho que quem não conhece os meus livros anteriores tem aqui uma oportunidade de entrar no meu território ficcional. Muito bem. Chama-se Quando as Girafas Baixam o Pescoço. É um romance editado pela Caminho. E despedimos-nos esta noite com o Rodrigo Costa Félix. Ele traz-nos Amigo Aprendiz. Parece-te bem, Sandro? Sim, gostas particularmente deste tema? Gosto muito deste fado. É um dos fados que gosto mais e é uma ótima escolha. Obrigado. Terminamos assim então. Amigo Aprendiz, Rodrigo Costa Félix, para o final deste programa. Até amanhã e um forte abraço.